Every year we are importing around 200,000 tons of second-hand clothing coming from all over the world, into Kenya. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Sabemos todos o que fizemos no Natal passado e o que já estamos a fazer para este Natal. O ano passado gastamos mais 15% que em 2023 e esse ano já tinha sido de crescimento face ao ano anterior. Na véspera de Natal de 2024, em Portugal, registaram-se 10 milhões de transações, como se cada um dos portugueses tivesse feito uma compra nesse dia. Muitas das prendas de Natal são roupa e os portugueses estão acima da média europeia, quer com os 670 euros que cada pessoa gasta em roupa anualmente, quer com os 22 quilos de resíduos têxteis produzidos per capita. As más notícias não ficam por aqui. Para a nossa dimensão, somos um grande produtor têxtil, mas não asseguramos minimamente a obrigação de cumprir metas determinadas a nível europeu na reciclagem e na reutilização. O combate ao desperdício começa na redução do consumo, mas como em muitos outros setores, exemplo flagrante, o desperdício alimentar, o consumo não para de crescer. De acordo com a organização Circle Economy, todo o consumo feito apenas entre os anos de 2016 a 2021 correspondeu a mais de 75% de todo o consumo no século XX. Na última edição do Expresso, a jornalista Inês Loureiro Pinto escreveu sobre este desastre ambiental e é com ela que conversamos neste episódio. Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Inês Loureiro Pinto. Muitos ativistas consideram que o momento que vivemos, desde o dia 1 deste mês até ao dia 24, é o maior desastre ambiental anual. O que nos dizem os números sobre a época natalícia que ainda são capazes de nos surpreender? Obrigada, Paulo. De facto, esta altura do ano é muito lucrativa para o comércio, para os comerciantes da moda, dos têxteis, é de facto a altura mais lucrativa do ano, e ela começa, na verdade, antes do mês de dezembro. Temos aqueles 2 eventos que começaram nos Estados Unidos e que já são habituais em Portugal, que são a Black Friday e o Cyber Monday, e que são realmente assim, os primeiros momentos de muito estímulo ao consumo que nos leva para esta altura do Natal, não é? Das prendas de Natal, em que de facto há um frenesim, diria, de compras, e que na verdade também se estende até ao mês de janeiro. Diz que o mês de janeiro é o mais triste do ano, porque é o fim das festas e financeiramente é um mês complicado, e até já foi criado um evento à volta desse fenómeno que se chama o Blue Monday, que é a segunda-feira de janeiro e que foi considerado por um psicólogo o dia mais triste do ano. E na verdade esse psicólogo cunhou esse termo porque foi contratado por uma agência de viagens inglesa para desenharem uma promoção de marcação das férias de verão, e portanto seria essa Blue Monday o dia ideal para agendar as férias de verão. Portanto até a ressaca, digamos, das compras é aproveitada pelo marketing. Para vender mais qualquer coisa. Continua a aumentar, não é? Nós falamos de reduzir o consumo, também o consumo de têxteis, obviamente. A questão é, já lá vai o tempo em que os avós davam aos netos um par de meias e a gente ficava toda contente ou muito triste, mas a roupa continua a ocupar um lugar importante entre as prendas de Natal. O setor têxtil é dos mais poluentes, há um acréscimo significativo de vendas nesta altura, já estavas há pouco a dizer, mas é muito poluente o setor?
Sim, portanto, o setor têxtil é responsável, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, por cerca de 8% das emissões globais de gases com efeito de estufa. Portanto, de facto, tem um peso muito, muito grande, tanto a nível de gastos de água, o impacto da poluição com o acabamento e o tingimento da indústria têxtil, a ocupação de solo, as emissões, não é, decorrentes da indústria, do transporte, da compra e, na verdade, também no pós-consumo, porque a lavagem de têxteis provenientes do petróleo, como são a família dos poliésteres, cada vez tem ocupado uma fatia, digamos, na procura por têxteis em relação às fibras naturais, e como sabemos, a sua lavagem recorrente acaba por libertar imensos microplásticos que acabam no ciclo da água e acabam na cadeia alimentar, não é? Chegando depois também ao humano. Portanto, é um problema realmente bastante grande e complexo e que não termina no consumo, porque depois há o outro lado, como também abordamos no artigo, que é o desperdício. Exato, vamos olhar para isso, para a ideia de que a roupa também se pode reciclar e pode ser reutilizada. Esta ideia vai entrando de que pode ser reutilizada. A questão é reciclada. Ela está a ser reciclada? Como é que isto se faz agora? Utiliza-se para nova roupa, para outros setores, para outros produtos? Sim. Portanto, sim, a roupa pode ser reciclada. Na União Europeia é maioritariamente uma reciclagem mecânica, portanto uma série de processos que vão deteriorando os têxteis e que depois podem ser usados para, por exemplo, para os têxteis automóveis, para isolamento da construção civil, para outros têxteis chama-se um downgrading, portanto panos de limpeza, têxteis não tão nobres, digamos, como voltando depois ao ciclo da roupa, não é? Exatamente. Mas de facto o que vemos é que a nível da UE a maioria da roupa não está a ser encaminhada para reciclagem, mas sim para uma externalização enviada principalmente para a África e para a Ásia. Na Ásia há realmente um processo de reciclagem que é feito, este tal downgrading. Na África, maioritariamente para reutilização, mas também sabemos que muita desta roupa que é externalizada acaba por ir parar a aterro, e isso gera problemas também de grande escala, ambientais, sociais, económicos também Ou nos seja, países passa-se com os têxteis algo que se passa com outro lixo industrial, que é os países ricos exportam lixo para os países pobres, é isso? Exatamente, e também até já foi cunhado o termo do colonialismo dos resíduos, que é realmente esta prática de externalizar resíduos, e que tem consequências bastante complicadas nos países do sul global. Lá está, a União Europeia exporta maioritariamente para a África, para a China. Há um caso também muito mediático, que é o caso do deserto de Atacama no Chile, em que há montes e montes de roupa que são de facto... Estamos a falar sempre em toneladas, não é? Toneladas, é sempre ao nível de toneladas. E na verdade essa mancha do deserto de Atacama vê-se do espaço. É roupa que realmente não tem... Quando chega, neste caso ao Chile, ao país de destino, não há capacidade nem recursos para a tratar, nem que seja para a reutilização. E portanto a roupa acaba por ficar em aterros ao ar livre, não é? Portugal é um grande produtor de têxtil, para o seu tamanho, obviamente. Também é bom a reciclar ou nem por isso? Bem, na verdade, Portugal tem potencial, pelo menos no que me foi dito por Filipe Carneiro, que pertence à Alipor, que faz a gestão dos resíduos do Porto. Tem potencial para ser líder na reciclagem. Neste momento não está a conseguir lidar com a quantidade de resíduos que chegam às recolhas municipais. Na verdade, desde janeiro, no âmbito de uma revisão que foi feita à Diretiva Quadro dos Resíduos,
os países-membros, os Estados-membros da UE são obrigados a fazer a recolha seletiva dos resíduos têxteis, tal como em 2023 aconteceu com os biorresíduos, não é? Que agora já é prática comum. Também nesse campo houve um atraso no processo, em resposta a esse processo em Portugal, e também aqui parece haver com os têxteis uma dificuldade em lidar com a quantidade de resíduos que estas empresas estão a receber. No caso da Lipor, eles estão a testar a primeira unidade piloto de triagem de têxteis em Portugal, e esta unidade piloto tem capacidade para tratar 50 toneladas por ano, quando eles recebem 23 mil toneladas de resíduos têxteis. E isto são os resíduos... Ou seja, é uma gota no oceano mesmo. Exatamente, e isto são os resíduos que chegam com todos os outros, não é? Nas recolhas municipais, sem falar realmente naqueles contentores que vemos na rua, não é? Que fazem essa recolha seletiva. De facto, agora Portugal tem de implementar essa recolha seletiva e de facto... A questão é de saber como é que se dá o passo seguinte, não é? Exatamente. Para passar de 50 para 23 mil. É uma grande distância, sem dúvida nenhuma. Falando apenas num milhão de habitantes, portanto, à escala nacional, de facto, temos aqui um desafio grande. A conversa é sobre resíduos têxteis e desperdícios, mas até por estarmos no Natal eu não resisto a pedir-te o testemunho de um outro trabalho teu sobre o desperdício alimentar, também pode ser lido em expresso.pt. Imagino que também cresce muito nesta época natalícia. Qual é a realidade em Portugal em relação ao desperdício alimentar? Tu, aliás, nesse texto dás uma imagem logo inicial, percebe-se bem o que é que está em causa, não é? Sim, portanto esta frase até posso ir aqui buscar muito rapidamente, da Dana Gunders, que é de um grupo ambiental americano, que diz que o desperdício que fazemos hoje em dia é como sair do supermercado com 4 sacos de compras, deixar cair um no caminho para casa e não pegar nele. É um bocadinho esta realidade, e de facto são em Portugal 67% do desperdício de toda a cadeia alimentar acontece nas casas. Portanto, realmente estamos a comprar mais do que precisamos, também talvez com a falta de tempo, falta de conhecimento em conservar devidamente os alimentos, resulta neste desperdício. Se estamos a falar só no desperdício no domicílio, Portugal é quem mais gasta alimentos, quem mais desperdiça na União Europeia. São 124 quilos por habitante, isto em 2022, e quanto à média da UE são 69 quilos, portanto realmente temos aqui um problema. E também, novamente, no âmbito dessa revisão da Diretiva Quadro dos Resíduos, temos uma meta agora para cumprir até 2030, em reduzir o desperdício em 10% na fase da produção alimentar e em 30% na fase do comércio, dos restaurantes, no domicílio. Portanto, também aqui um grande no desafio. domicílio, tu estavas a dizer que são 120 e tal quilos por pessoa, é isso? por pessoa por ano. Para imaginar uma família com 2 filhos, que é a minha, meia tonelada de desperdício a cada ano que passa. É de facto pensar. Um grande desperdício. E lá está, e a nível mundial às vezes é difícil pôr isto realmente imaginar a escala do problema, mas são mais de 1.000 milhões de toneladas todos os anos. Por outras palavras, são 40% da comida que é produzida. Portanto, aqui também falamos em desperdício de recursos naturais, não é? Porque se estamos a gastar tanto para produzir algo que vai acabar no lixo, não faz muito sentido. De 13 a 18 de dezembro, no Centro Cultural de Belém e no Cinema São Jorge, acontece o Festival Porta dos Fundos, que junta Fábio Porchat, Gregório Duvivier e João Vicente, vários convidados portugueses. No humor, à primeira vista, Gustavo Carvalho conversa com o produtor Hugo Nóbrega, um dos responsáveis pelo festival. No espírito natalício, alguns dos melhores especiais de Natal que o coletivo brasileiro tem apresentado ao longo dos anos vão ser exibidos. O produtor Hugo Nóbrega, da H2N, está desde sempre na retaguarda dos espetáculos Porta dos Fundos, em Portugal, e é um dos responsáveis pela existência deste festival. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
Não tens a sensação que o teu telemóvel ouve as tuas conversas? Sim, às vezes até parece que sabe o que vou jantar. Não se preocupe. A app Caixa Direta Empresas não ouve conversas, mas ouviu as empresas. As suas funcionalidades mais inovadoras são baseadas nas sugestões dos nossos clientes. Pagamentos com fotografia, pesquisa inteligente de movimentos e notificações em tempo real. Esta é a app desenhada com a experiência de quem a usa, feita para quem lidera. Faça o download. Caixa, com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.